Saudações! Hoje vamos falar sobre a produção agroecológica. E o que é a produção agroecológica? A agroecologia é um campo interdisciplinar que combina princípios e práticas da economia e da agricultura, tentando sempre enfatizar a importância da relação harmoniosa entre os sistemas agrícolas e os ecossistemas naturais. E o que é mais importante se a gente for pensar sobre a agroecologia? A gente tem que pensar que é uma ideia de desenvolvimento que nasce logo após a Revolução Verde. Ou seja, você começa a pensar na agroecologia a partir dos momentos que os equipamentos mais tecnológicos, os tratores, que começam a substituir a mão de obra trabalhadora, começam a entrar no campo e impactar diretamente nesse cenário. Agora aqui falando sobre os princípios da agroecologia. Quais são os princípios da agroecologia? É a diversidade, a rotação de cultura, ciclos de nutrientes, integração de culturas e animais, princípio da equivalência ecológica. Ou seja, quando você começa a pensar em agroecologia, a gente começa a visualizar que para essa ideia de cultivo, nós visualizamos que os recursos que temos, ou seja, os recursos naturais, não são ilimitados. Então a gente tem que estar sempre pensando no ciclo para ele e na manutenção deste. Por isso você tem a questão da rotação de cultura, que é uma técnica muito antiga, inclusive ela começou a ser utilizada na Idade Média, e até hoje é algo que consegue trazer um bom desempenho para o solo, sem agredir ele igual as culturas mais modernas costumam fazer, com insumos artificiais e tudo mais. Agora a integração de culturas e animais, que você vai estar combinando seus cultivos com alguns animais para otimização da produção, redução de resíduos, controle de pragas e assim vai. Ou seja, você faz sempre muito uso do ambiente ao seu redor. Agora os benefícios da agroecologia. Tem benefícios ambientais, sociais e econômicos. Ambientais, como eu já comentei aqui antes, com a parte da preservação da biodiversidade, preservação da natureza e tudo mais. Agora falando um pouco mais sobre as questões sociais. E por que ele ajuda nas questões sociais? Principalmente por conta do fortalecimento da agricultura familiar, que é a principal base da agroecologia. Porque se vocês começarem a pensar em algumas características, que até algumas delas eu já comentei aqui, você começa a pensar que a agroecologia se assemelha muito a uma produção orgânica, certo? Sim, se assemelha demais. Mas qual que é o diferencial dela então? O diferencial da agroecologia está no fortalecimento da agricultura familiar, porque uma agricultura orgânica, não necessariamente ela vai ter a participação de uma agricultura familiar, pode ser uma agricultura produzida em massa, por exemplo. E partes econômicas também, por conta da menor dependência de insumos externos, diversificação da produção e acesso a mercados diferenciados. Esses mercados diferenciados são pessoas que realmente se importam com o ecossistema e se importam com o desenvolvimento da comunidade. Desculpa. A parte sobre os insumos externos toca principalmente sobre a falta de desenvolvimento tecnológico que a gente tem aqui no Brasil hoje. Alguns outros países também sentem isso. Mas a agroecologia, como a gente pode dar uma olhadinha no slide anterior, é uma agricultura um pouco mais simples, então ela é bem mais fácil de ser trabalhada. Agora falando sobre as práticas agroecológicas. Que eu comentei, agricultura orgânica, com a eliminação do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos sintéticos, as agroflorestas, para a gente estar podendo trazer o ambiente ao nosso redor para a agricultura, para a gente agredir ainda menos o ambiente à nossa volta. A questão da compostagem para a reutilização dos nutrientes. Manejo integrado de pragas, com controle de pragas através de métodos naturais, como o uso de plantas repelentes, controle biológico. Controle biológico às vezes pode ser por meio de um animal que você mantém ele maior presença na sua cultura, para ele estar podendo fazer um controle de pragas para você, de uma forma mais natural, uma forma mais prática, né? Agora sobre a agricultura de conservação, seria a questão da minimização do revolvimento do solo para evitar a erosão e preservar a sua estrutura.
que eu já comentei antes, a questão do esgotamento do solo, coisas que as práticas mais modernas agridem muito e pode estar, inclusive, fazendo com que aquele solo vire um deserto ali, que não consiga se plantar mais nada por conta dessa utilização industrial da terra. Agora falando um pouco também sobre alguns dos desafios que costumam se aparecer na hora que a gente fala sobre agroecologia. Alguns deles são a necessidade de conscientização e educação sobre a ecologia para agricultores, consumidores e formuladores de políticas. A outra seria superar barreiras institucionais e incentivar políticas de apoio à transição agroecológica. E também os investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias apropriadas à agroecologia, que eu comentei aqui antes. Algumas dessas técnicas são muito antigas e às vezes nem são revisadas, né? Outra coisa muito interessante também, que está comentando essa parte dos desafios, é que o Brasil foi o primeiro país a ter uma lei de incentivo à agroecologia, o que é muito legal e mostra, né, o quanto o nosso país consegue avançar nesse tipo de agricultura e também, que nem a gente já viu aqui, consegue visualizar também o quão isso pode ajudar a nossa sociedade no geral. Essa é uma apresentação um pouco mais geral sobre o que é a agroecologia, mas para que a gente consiga entender um pouco mais sobre esse assunto, saber realmente como ele pode estar impactando e ver com pessoas que realmente estudam mais a fundo esse conteúdo e conseguem trazer algumas informações mais interessantes para a gente vai começar agora nossas etapas de entrevista. Oi, tudo bem? Hoje estamos aqui com a Giovana Belina, uma estudante do curso de Engenharia Ambiental aqui da UTFPR de Medianeira. A gente gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre a agroecologia. Bom, eu como uma futura engenheira ambiental acredito que a agroecologia tem um papel muito importante dentro da questão social quanto da questão ecológica. Nós estamos falando de um conhecimento que, além de ser um conhecimento empírico, que você passa de geração a geração ou até mesmo para o aprendiz, nós trazemos também esse conceito mais ecológico, que seria trocar produtos químicos por produtos mais naturais. E isso dentro da área ambiental é muito importante e é uma questão muito falada nos dias de hoje, pois nós também nos importamos com a questão social e com a questão ambiental. Então eu acredito que a agroecologia traz esse pilar muito importante para nós. Tudo bem? Agora estamos aqui com a professora Carla Câmara, professora de agroecologia aqui da UTFPR de Medianeira, para falar um pouco mais para a gente sobre o certificado para os produtos agroecológicos. Oi, boa tarde, pessoal. A certificação de produtos agroecológicos é muito importante tanto para nós, consumidores, que por meio da certificação podemos identificar produtos que atendem aos critérios de produção agroecológica, e também para o produtor. Para o produtor, então, a certificação oferece a ele todo um protocolo de procedimentos, um plano de manejo da sua propriedade que atende à legislação brasileira no que diz respeito à produção agroecológica e também atendendo aos critérios estabelecidos pelo sistema de certificação ao qual ele estaria ligado. Para nós termos uma ideia, aqui nos municípios de Medianeira, Matelândia, nós temos agricultores cujas propriedades são certificadas pela rede Ecovida de certificação participativa. A rede Ecovida, ela certifica produtos orgânicos e ela então, por meio do processo de certificação, ela avalia as propriedades e concede o selo de produto orgânico para os agricultores, então, que atendem aos critérios da rede Ecovida, né? No que tange ao sistema de produção, à qualidade do solo, da água, ao trabalho feito na propriedade, enfim, é uma série de critérios que caracterizam esse selo. Então é muito importante que a gente saiba que a agroecologia, ela envolve sim critérios, normas, inclusive a certificação ela atende à legislação brasileira de produtos orgânicos e também é reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.